Paulo não fez tudo errado ao criar a igreja a ponto de nomear bispo e presbítero, Caio? Não, porque ele não criou prédios, ele não criou instituições, ele não estabeleceu nada do que está aí, ele estava só tentando organizar minimamente grupos que não tinham assistência. Você imagina, se Paulo tivesse internet, ele não precisava criar aquela estrutura. Ele criou aquela estrutura porque aquela estrutura não é divina, aquela estrutura é humana, aquela estrutura já existia. Os governos greco-romanos tinham aquela estrutura. Toda cidade tinha os seus presbíteros. O serviço público tinha os seus ministros, os seus diáconos. A sinagoga em Israel tinha uma estrutura semelhante. Era apenas um modo administrativo. A eclesiologia não é revelação de Deus. Eclesiologia é sistema de gestão. O problema do pessoal é que eles fizeram a eclesiologia do Novo Testamento, que são só apenas modelos organizacionais, se transformarem em revelações divinas, e elas são só circunstâncias de gestão, de contingência, de circunstância. Por exemplo, em Jerusalém, eles ficaram lá um período de alguns anos em espírito de comunidade, tudo lhes era comum. Foi possível continuar aquilo muito tempo? Não, aquilo não daria certo muito tempo. Aquilo daria certo uns poucos anos, 5 anos, 6 anos no máximo. Passasse daquilo, já ia entrar num processo de infarto, de congestão comunal, de doença, como foi o que aconteceu, de paralisia, de ensimesmamento. E eles foram dispersos pelo Espírito Santo para outros lugares. Atos 8 diz: os que foram dispersos foram, pregaram em outros lugares. A palavra grega é os que foram semeados. Então, praticamente a soberania do Espírito semeando-os, para tirá-los daquela coisa ensimesmada, fechada, comunitariamente em excesso. Então, não, Paulo estava sendo só circunstancial. Por isso ele escrevia cartas. Como João hoje, eu terminei a carta aqui, ele dizendo: é uma pena que eu esteja escrevendo com tinta e papel, eu queria falar pessoalmente para vocês verem os meus olhos. Eu terminei dizendo: bom, como eu não estou com tinta e papel e a câmera, você pode ver os meus olhos, e você pode ver os meus olhos. Era um privilégio que ele não tinha. Se ele não fosse lá, ninguém via a cara dele, eu não preciso ir a lugar nenhum, você vê. Dá para você saber se eu estou alegre, triste, sincero, mentindo, irritado, dá para ver tudo aqui. Era um privilégio que ele não tinha. Se ele tivesse tido esse privilégio, o pessoal de Corinto estava assistindo ele todo dia, de Éfeso, de Colossos, de Herápolis, de todas as igrejas. Ele não ia ter 90% dos problemas que teve. Mandando gente que nem sempre representava, que ficava impressionada com um falso ensino, com um monte de outras coisas, mas ele não estava criando nada divino. O problema de vocês é pensarem que cada pum do Novo Testamento é uma revelação. Até aquilo que Paulo diz assim: olha, isso aqui eu estou falando por causa da circunstância presente. Considerando que nós estamos cercados de perseguição romana, de imperador matando, de tanta coisa, de tanta separação, de tanto medo, de tanto susto, eu penso que nessa circunstância é melhor que a gente haja assim. Tal, por exemplo, 1 Coríntios 7. Aí o pessoal pega, faz daquilo um mandamento para tempo de paz, para a sociedade alterada, para tudo diferente, e eles querem que aquilo entre o momento guerrilheiro, angustiado, apavorado, de um fugitivo, se transforme em uma norma para quem não está fugindo. Com a eclesiologia é a mesma coisa. Aí parece que presbítero foi um cargo que foi inventado nos céus, e não foi. É uma gestão humana. Alugar pessoas e há grupos que não precisam de nenhuma designação dessa. Por exemplo, o nosso aqui não tem nenhuma designação dessa. Agora, tem diácono aqui? Tem. Quem são? Os que são. Os diáconos aqui não são chamados de diáconos, são os que são diáconos. Eu posso negar que o Caetano não é um diácono? Você conhece o Caetano? Conheço, Caetano é um diácono. Diácono. Agora, aqui ninguém diz diácono Caetano, mas o cara, meu Deus, ele serve o tempo todo. O cara manda Quantas bem. mulheres servem o tempo todo? Tão diaconismo, porque o coração delas é assim, é dom. Gosta de Não é cargo. Presbítero, tem algum presbítero? Agora vem aqui o presbítero não sei quem. Não, mas todo mundo olha para o Chico como um presbítero. Todo mundo olha para o Dilson como um presbítero.
Mas ele Não são, não tem essa função aqui. Todo mundo olha para o Zezinho como um presbítero. Todo mundo olha para o Adailton, no mínimo, como um presbítero. É verdade. Todo mundo olha para o William como um presbítero. Uhum. Não é? Agora, tem essa função? Não, não precisa. Não precisa. Ele precisava ali porque ele ia se ausentar, ia deixar um grupo sozinho. Então ele tinha que ter gente de confiança com quem ele dialogasse, fosse a interface. Na realidade, o que ele estava criando era, na linguagem de hoje, era interfaces. É o que ele diz: estou deixando pessoas que representem o meu ensino, conhecimento, pregação, meu modo de me comportar, de agir. Uhum. Ele explicita isso o tempo todo, é só por isso. Quando vocês forem escolher, escolham pessoas com essa qualidade humana. Mas ele não está estabelecendo uma revelação. Ele está dizendo uma coisa absolutamente óbvia de gestão. Aí o pessoal fica fazendo da eclesiologia uma revelação do Evangelho. E a eclesiologia não é o Evangelho. É uma contingência. E ela pode ser mudada de geração em geração conforme o que seja melhor e facilitador de uma gestão humana nas relações. Isso tudo é apenas para gerar relações saudáveis. Não para estabelecer controles piramidais e tirânicos. É porque eles só conheceram essa estrutura como controle piramidal é que eles ficam atribuindo essa culpa a Paulo, quando na realidade o que ele estava querendo era impedir que os que vinham de fora para oprimir o povo com falsos evangelhos não tivessem a chance de oprimir. Ele criou isso para proteger o povo dos que vinham, dos enganadores que vinham enganá-los. Não foi para aprisionar o povo a um sistema que ele não estava criando. Uhum. Ele estava ensinando um conteúdo. O tempo todo o que ele repete é: veio o meu modo de agir, o que de mim ouvistes, vistes e de mim aprendestes, isso praticai. É o que ele deixa a gente querendo estimular outros a fazerem e a repetirem. Nada além disso, amigos. Nada além disso.